Oi, gente! Eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonóia Podcast. Aqui nós falamos, sentimos e criamos. E se você também carrega esse incômodo gostoso de quem não se conforma, seja muito bem-vinda. Afinal, você também é uma Tonóia. Então, eu convido todas vocês para entrarmos juntas nesse território íntimo, honesto e libertador. Então seja muito bem-vinda, Letícia Feliciano. Fala para mim a sua idade, o que você faz profissionalmente e o seu hobby nas horas vagas. Certo. Bom, primeiro, obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho 30 anos, eu sou sexóloga, sou dona de sex shop. E como hobby, eu diria a leitura, que eu adoro ler, leio bastante. E é realmente aquele momento em que, assim, não é pra ser produtivo, sabe? É o momento da leitura, que a gente sempre tem essa mania, né? O hobby tem que ser útil. Sim. A leitura, pra mim, não. Realmente faz parecer. Ah, legal. E você, eu lembro que quando a gente se conheceu, você, de formação, primeiro você era veterinária, não é? Sim. Então, antes da gente entrar, obviamente, no assunto, né, no tema do episódio, como que foi, tipo, a sua transição? Porque eu sei que até hoje você tem seus pets, enfim, então você tem, né, o amor pelos animais. Mas como que foi essa transição? Tipo, que insight que você teve pra sair da veterinária? Ou algo que te frustrou? Ou que te conquistou no ramo da sexologia? Olha, essa história, na verdade, são várias camadas, né? Mas teve o estopim. Acho que toda a nossa vida chega a um ponto que não dá mais. Então, a gente se forma, né? Tá tudo certo. Eu tava fazendo minha residência. E na residência, eu passei, assim, por muitas situações. Como eu escolhi uma área difícil, né? Eu escolhi saúde pública, saúde coletiva. Trabalhava com maus tratos. Então, eram situações bem difíceis de lidar. Mas esse não era o maior problema. Acho que o maior problema era me deparar com a minha impotência em relação às situações. Sim. Eu fui lidando, foi um ano difícil. E chegou uma hora em que eu percebi que eu não queria mais aquilo. Só que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Então, não quero ser veterinária, mas o que eu quero ser. E junto com isso veio um processo de depressão, de ansiedade, tratamento psiquiátrico, aquilo que a gente já conhece. E eu tava com uma sensação de que eu ia morrer. Eu tava certíssima de que eu ia morrer. Eu tava assim, com um testamento escrito, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí, estou eu voltando do trabalho. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 23. Olha isso. 22 ou 23, por aí. Não, 23 já. Porque foi em 8 de março, eu lembro que era o Dia da Mulher. Foi em 8 de março de 2019. Eu voltando do trabalho, sofri um acidente de carro. E quando eu vi que eu ia bater, porque chega uma hora no acidente que eu vi assim, vou bater, já era. Eu falei, caramba, eu vou morrer mesmo. Eu tinha certeza que eu ia morrer, eu vou morrer. Beleza, bati o carro. E no que eu saí, no que parou, né, depois o carro bateu e tal, eu achei que eu tinha morrido. Eu tinha certeza que eu tinha morrido. Então, eu quis sair do carro, aí eu fiquei andando na rodovia, sozinha, não vi ninguém. Aí eu falei, pronto, tô no limbo, né? Aí na minha cabeça, não, minha avó vai vir me buscar, porque minha avó... Era aquela história, né? Não, minha avó, né, que já morreu na minha cabeça, algum ente querido falecido ia vir me buscar. Fiquei andando, procurando a minha avó na rodovia, certa que eu tinha morrido em plena. Aí eu olhei meu carro destruído. Sabe aquela coisa assim? Sério? Foi feiaço o Foi acidente? feiaço, não, deu PT no carro. Aí depois já conto o resto do acidente. Mas aqui em Londrina? Não, lá em Curitiba. Eu morava em Curitiba. Caraca. E aí, o carro, assim, destruído. Aí eu olhei, graças a Deus, esse problema não é meu, porque eu morri. Pronto, me livrei. E eu fiquei felizíssima que eu tinha morrido. Até que um moço veio falar comigo, perguntando se eu precisava de ajuda. Aí eu falei, pera, se tem alguém falando comigo e é uma pessoa de carne e osso, então eu não morri. Aí eu percebi que eu não tinha morrido. Aí eu percebi que eu tava mais feliz pensando que eu tinha morrido do que depois que eu descobri que eu tava viva. Eu fiquei muito chocada que eu tava viva. E eu fiquei, caramba, né? Aí nisso, vários BOs ao mesmo tempo, né? Porque aí eu descobri que o carro no qual eu bati foi... Eu estava certa no acidente, tá? O cara que cruzou a rodovia. Eu estava 80 por hora numa rodovia, o cara resolveu cruzar com o carro dele. E eu joguei o carro dele na vala. Então, tipo, joguei numa vala. Por isso que não tinha ninguém. Porque eu joguei ele num buraco. E aí, os caras ficaram todos bem, tava tudo certo. Mas nisso, vários BOs pra resolver, né? Meu carro destruído, um carro que eu joguei na vala, no meio da rodovia, morava sozinho em Curitiba, não tinha ninguém na cidade. Ninguém. E naquela hora, na hora que você sofre um acidente... Tudo fica muito confuso. Aí eu falei, se eu ligar pra minha mãe que tá em São Paulo, ela vai morrer.
E eu tô Sim. bem. Então, aí eu tive que lembrar como é que fala com o seguro. E assim, e nisso, a sensação de, cara, eu fiquei feliz por ter morrido. E tô triste que eu tô viva. Sim. Alguma coisa precisa mudar. Aí esse foi o estalo. Aí nisso, eu sempre tive um interesse muito grande pela sexualidade humana. Então, eu sempre fui a amiga com quem as amigas falavam de sexo. Aham. Então, qualquer coisa relacionada com sexo vinham falar comigo. Aí eu pensei, que interessante, né? E eu lembro que eu olhava o Instagram e olhava pessoas que trabalhavam com sexualidade. Então, fisiopélvicas, sexólogas. Eu falava, que legal que deve ser trabalhar com isso, né? Aham. Mas na minha cabeça era completamente utópico. Sim. Como é que eu, médica veterinária, saúde pública, Sim. eu ia em Outro abrigo. mundo, né? Assim, nossa, o nível... pra mim era completamente impossível. Sim. E aí eu falei, não, então eu vou atrás, eu vou mudar, vou dar um jeito. E aí em abril eu comecei a ir atrás de trabalhar com produto erótico, enfim, o que eu posso fazer pra mudar? E aí comecei. A empresa nasceu em maio. Mas e você, você, tipo, desde... Você teve instrução, tipo, na sua casa? Ou esse interesse surgiu aleatório? Tipo, do nada você se interessou ou falavam na sua casa? Tipo, seus pais te instruíam? Zero? Zero. A minha família não é uma família conservadora. Sim, Então, assim, eu não lembro tive que você uma falou. educação religiosa, repressora, não. Mas dizer, assim, que era um assunto aberto, também não era. Então, Sim. não existia. Não é que eles falavam que sexo era errado. A gente só não falava sobre sexo. Sim. Então, sempre foi uma coisa Velado. minha. Era velado. E como eu, filha única, neta única, eu não tinha realmente nenhuma influência. Era eu com os meus pensamentos ali. Sim. Muito saidinha das ideias. Fui a primeira a fazer absolutamente de tudo dentro dos meus grupinhos de amigas. Então, realmente é uma coisa minha. Eu vim com isso. Que realmente era uma coisa que as pessoas vinham... Meu, eu tô me sentindo assim. Eu fiz tal coisa. Será que é errado? E eu sempre tive esse papel. Eu só não sabia que isso podia ser uma profissão. Sim. E daí, como que chama a sua... Você tem uma loja, né? Tenho. Como que é o nome mesmo? Prazer é todo seu. Prazer é todo seu. Aí, lá na... Foi aí que você começou o Prazer é todo seu. Foi. E daí você tinha a loja física, hoje você não tem mais, né? Ah, Aqui em Londrina. fechei a loja física. Ah, tá. E daí você começou aqui em Londrina? Porque daí você saiu de Curitiba e veio pra cá. Saí. Não, mas eu comecei em Curitiba. Ah, tá. Eu comecei Então, porque você eu comecei... fazia. Porque era a revenda dos produtos. Então eu comecei lá, concomitante com a residência. Porque eu falei, já cheguei na metade do processo da finalizar. residência. Vou finalizar. Porque já passei, a pior parte já passou. Que o primeiro ano foi muito difícil. O segundo ano, perto do primeiro, eu sobrevivi. E aí eu tinha uma outra coisa na minha cabeça, né? Que era eu comecei com a consultoria sensual, né? Eu comecei assim... Uma doida que gostava de usar os produtos e vender. Que legal. Era isso. Aí, com o tempo, eu fui fazendo curso, especializando, né? Aí, eu fiz curso de evento, fiz também formação em sex coach. Depois que eu fiz pós-graduação, né? Fui me realmente profissionalizando, Assim, né, no tema. Que massa. E, então, assim, os seus contatos eram sempre de perfis, né? Tipo, de redes sociais, de pessoas que você acompanhava, falando sobre o assunto. E você já tinha essa... Porque eu sei que, tipo, pessoalmente, assim, pra mim, o que até a gente conversou antes, assim, de você chegar, que na minha casa nunca foi tocado no assunto. Tipo, era velado, tanto quanto seu. Só que o meu pai era ginecologista. Então, eu tinha a educação sexual, só que era a educação sexual de, tipo, a prática sexual. Homem e mulher. Né? Já começava por aí. Heteronormativo. Exato. Eu já começava por aí, que era a prática sexual, homem e mulher. E essa educação sexual vinha de, tipo, o que você pode usar, ou como se cuidar, ou como se prevenir, ou como fazer uma higienização correta. Então, era mais pra minha saúde, não voltada a prazer. Então, era literalmente a saúde, a questão, né, de saúde particular, né? Não nada prazer, até porque, enfim, né, minha família é conservadora, ao contrário do que era a sua. Então, pra minha família, era, primeiro que já era o homem e a mulher, e não existia esse universo de, tipo, se conhecer o próprio corpo,
prazer que não seja um homem te dando um prazer. Então, pra mim, era isso. E eu confesso que eu fui a mais tardia das minhas amigas, o contrário, né, de você também. Eu fui a última a tudo. E eu lembro que quando até eu perdi a virgindade, eu não contei pra ninguém. Jura? Porque pra mim era, meu Deus do céu, eu tinha pavor de falar sobre o assunto. Tanto é que até depois, quando eu fui tendo amiga, quando as minhas amigas conversavam entre elas, sabe quando me dava aquele desconfortinho? Tipo, ai, alguém me tira daqui, sabe? Tipo, você fica meio, parece que tem formiga na Eu cadeira. era amiga falando. E eu parecia que tinha formiga na cadeira, eu ficava inquieta. E então, pra mim, sempre, né, era extremamente problemático. E então, assim, nunca, jamais imaginei ver qualquer tipo de perfil sobre. Eu ouso até dizer que o primeiro contato que eu tive com produtos foi você. E que foi lá, acho que foi 2020, que quando eu tinha a Casa Nós, que a gente fez até um evento. Eu acho que, inclusive, foi a primeira vez que eu tive contato com produtos eróticos. E contato de ver. Não era nem de relar. Era ver. Então, tipo, 2020 foi a primeira vez que eu vi alguma coisa fora da minha realidade. Como que foi pra você falar sobre... Tipo, a sua família, ela teve essa aceitação? Porque já não eram conservadores. Então, seus pais eram... casados? Ainda são. Uhum. E seu pai, tipo... Porque daí, né, eu já penso no meu pai. Hoje, se meu pai, misericórdia, se ele tivesse vivo assistindo um episódio dele, ele infartava. Então, como que foi pra sua família a aceitação? Foi tranquila? Eu Porque acho... ainda mais mudança de carreira, né? Dá Sim. um baque, assim, né? Eu também, fiz, tipo, 2 faculdades, formação, tipo... Que era muito tradicional, né? Primeiro fiz direito. Nossa. Então, super tradicional. E na época, pro meu pai, era ou medicina ou direito. Então, tipo, era um ou outro. Não tinha escolha. Depois, quando eu fui pro design de interiores, meu pai já ficava... mas existe design de interiores? Então, já ficava meio assim. Então, como que foi pra você a mudança de carreira e a aceitação da sua família em falar sobre isso? Tipo, sua mãe te dava essa liberdade? Então, a minha mãe, eu falo que o universo, às vezes eu não quero contar as coisas, mas o universo me força a contar muito rápido. O primeiro pedido que eu fiz de produto erótico, sobre a caixa, assim, pra eu começar a revender os produtos, a minha mãe me visitou em Curitiba, acho que 2 ou 3 vezes em 2 anos. A primeira caixa que eu encomendei chegou no dia em que minha mãe estava me visitando. E eu não estava em casa. Então, minha mãe recebeu a caixa. Aí, minha mãe não abriu, né? Porque minha mãe, ela sempre preservou muito a minha privacidade. Sim. Então, ela nunca fuçou minhas coisas. Minha mãe era perfeita nesse sentido, assim, impecável. Mas assim, como que não, mãe, essa caixa aqui, vou esconder. Não, aí eu só abri, mostrei e falei, mãe, vou fazer isso. Aí ela, do nada. Eu falei, mãe, não é do nada, né? Minha mãe sabia que eu tava passando por um processo. Minha mãe também. Aí eu conto da perda da minha virgindade, se a gente quiser entrar nesse assunto. Mas enfim, minha mãe sabe que eu sempre fui meio saidinha. Aí ela ficou assim, tá. Então ela me apoiou muito. Eu acho que o principal, que pegou, acho que mais na minha cabeça até, foi a questão da troca de carreira. Porque, como assim, na cabeça da minha mãe, eu ia fazer a faculdade. E assim, faculdade pública, passei na residência. Na cabeça de todo mundo, eu ia fazer mais um mestrado, um doutorado. E na minha própria cabeça era isso. Eu acho que foi uma quebra de expectativa minha. Sim. Na minha cabeça, eu ia ser, a top da saúde coletiva no Brasil. Da medicina coletiva, né? Medicina veterinária coletiva. Porque é uma área muito fraca no Brasil. E na minha cabeça, eu ia ser um dos maiores nomes, né? A minha tutora na residência eu acho que o maior nome. Então, eu pensei assim, vou ser a próxima Rita. Sim. A gente só brigava, eu e essa mulher. Brigava assim, de fechar a porta na cara uma da outra, entendeu? Era níveis... aí eu pensei assim, eu acho que eu não vou ser a próxima Rita, não. E então foi uma quebra de expectativa minha e dela, porque, né, todo investimento, educação, que ela pensa assim, Letícia. Minha mãe direto, eu achei que ela conta alguma das besteiras que eu faço, ela, Letícia. Mas a minha mãe, ela me apoia incondicionalmente. Que massa. E ela já me apoiou em coisas muito, não vou dizer piores, mas em coisas muito mais questionáveis. Minha mãe me apoia. Ela fala assim, eu criei você pra você ser feliz. Então, eu não criei você pra ter uma carreira
mas não tá feliz. Exato. Que era o que tava acontecendo. Sim. Ela também me criou pra cuidar da minha própria vida e ser uma adulta funcional. Então, ela sabe que isso eu faço muito bem. Eu não julgo mesmo, sabe? Eu acho que isso ajuda muito no meu trabalho, porque as pessoas, quando elas conversam comigo, elas se abrem em Sim. pontos que elas sabem que eu não vou julgar. E a terceira coisa é ser uma pessoa boa. Ela fala, você é uma das melhores pessoas que eu já conheci nesse quesito de generosidade, do acolhimento, enfim. Eu queria você pra essas três coisas, você sendo essas três que legal. coisas, não importa o que você é. Sim. Então eu acho que isso eu dei muita sorte. E meu pai... Cara, meu pai é uma figura, ele só Sério? fala assim, parece que eu tô contando, Ai, que vou vender demais. coco na praia, sabe? Tipo, tá bom, vai lá, faz. Ai, que massa, então foi leve. E, Foi. meu, e é tão bom, né? Tipo, dá um alívio. Porque assim, eu lembro que desde quando eu te conheci, e não é, assim, parece puxar saco, né? Mas você tem essa energia de, né? Ai, fala com Falo. naturalidade. E, tipo, o seu sorriso é super marcante. Você ri com os olhos, com o olhar. Então, tipo assim, você passa essa... Sabe, você transmite essa energia de que, tipo, é leve. E eu lembro até que eu te acompanhei nesse processo que você tava fechando a loja. E eu lembro que, meu, tipo, você falou com maior normalidade de que tava fechando a loja, de que tinha uma loja física que já não tava mais, não tinha mais, e que tava mudando tudo. Acompanhei você vendendo os móveis. Nossa, acompanhei tudo. E daí, tipo, sempre, sabe... falando de forma natural e leve. E é doido isso, porque apesar, né, assim, a gente sabe que existem expectativas externas de pessoas, tanto familiar, quanto sociedade, quanto amigos, enfim, né, de pessoas que a gente convive ou não. Mas a gente sabe que essas pessoas projetam algumas expectativas sobre nós. Mas eu acho que a pior... E obviamente que isso é extremamente negativo, né? Porque, enfim... Pesa, né? A gente não tem que, né, superar as expectativas de ninguém. Tipo, é a nossa vida e, enfim, foda-se o resto. Mas o pior, o que é mais cruel é as expectativas que a gente cria, né? Porque daí... tem gente até que cria expectativas sobre a gente, mas não fala nada. Agora, a gente fica martelando, se penalizando, sabe? A gente se fala o tempo inteiro. Crucificando, né? Então, eu lembro que pra mim também, nessas mudanças de carreira, nossa, era terrível. Eu me sentia... Tipo, parece que cada vez que eu mudava, e olha que eu mudei, hein? E cada vez que eu mudava, parecia que era um fracasso a mais que eu somava, sabe? Então, tipo, acho que por isso que você transmite tanta luz, assim, porque, de fato, você se encontrou. Tipo assim, você faz o que você se identifica, né? E que você tem esse apoio, né? E que hoje é leve pra você, né? E você sentiu que tem um público? Ou no início você sentiu que tinha umas... pessoas, tem gente ainda que te procura meio com vergonha. Nossa. Tipo, ai, eu quero um negocinho, mas não conta pra ninguém. Muita gente! Sério? Foi um dos motivos de eu fechar a loja. Não dos motivos, mas é que assim, como a galera me procura muito mais no off. Sim, não quero ver entrando no sex shop. Então, a pessoa entrar na minha loja, e olha que a minha loja, por mais que ela fosse numa rua movimentada, é uma rua que é movimentada de noite, de dia, ela é muito tranquila. Onde que era? Era Não na cheguei. Paranaguá. Ah, tá. Não era Paranaguá, mas assim, Paranaguá. De dia, Sim. é ali as pessoas vivendo a vida Sim. delas, mas tinha gente que pra entrar... Teve uma mulher que eu acho que ela rodou, acho que umas 5 vezes, que ela foi na loja e não entrou, tipo, passou com o carro na frente e falou, não, hoje não. Ainda não tô pronta. E aí, quando entrava lá, era aquela coisa, e é bem isso, eu gosto de trazer essa leveza. Sim. E eu tô acostumada a lidar com pessoas que não têm essa mesma facilidade. Porque, gente, pra mim é a mesma coisa que eu conversar sobre o menu. Eu conversar sobre práticas sexuais, sobre brinquedos eróticos. A mesma coisa que eu falo assim, você gosta de empada de frango ou de palmito? Pra mim você gosta de usar um plug anal em formato de joia ou em formato de rabo? Pra mim é a mesma coisa. E eu sei que as pessoas não têm essa leveza. Então eu tinha muito tato, né, pra lidar. A gente vai se adequando ao público. Porém, acabava não compensando, porque eu falava assim, talvez a Londrina também seja uma cidade mais fechada, eu encontro aqui mais dificuldade do que eu vejo com outras pessoas. Por muito tempo, olha que eu mudei para Londrina em 2020. Até 2023, mais ou menos,
Até no Instagram, eu tinha mais seguidores de fora de Londrina do que em Londrina. Ok. E eu tentando me estabelecer como uma loja local. Sim. Aí eu via, gente, eu vendo muito mais, a galera paga frete. Eu vendia produto pro Nordeste, o cara pagava cento e tantos reais de frete. Aí a galera aqui, frete grátis, a pessoa não consegue comprar um lubrificante. Aí então a gente tinha que pensar, sabe? Não tá compensando nesse sentido, da galera prefere me procurar Sim. de uma forma mais privada. Uhum. Então, Teve até um episódio, foi engraçado que você falou, que tipo, Londrina é uma cidade mais conservadora e tal. Eu lembro que quando eu gravei um episódio com a Jana Kodato, que o tema, se eu não me engano, era sobre autenticidade. E daí ela tava falando, a história dela é incrível, assim, e ela falou que ela nasceu na Nicarágua, os pais eram hippies, assim, bem mais descolados, assim, né, mais alternativos. E daí ela falou que quando ela veio pra Londrina, ela teve, tipo, um choque de realidade, porque, tipo, primeiro que os pais dela já tinham um estilo de vida mais, né, alternativo, mais... bicho grilo. Enfim, e outro, na Nicarágua também, né, zero da cultura do que a gente tem aqui no Brasil. E ela falou que pra ela foi um choque cultural. Ela achou Londrina uma cidade bizarra de conservadora. E é engraçado porque você repetiu a mesma coisa e eu, tipo, quando eu vim da minha cidade pra cá, eu já achei Londrina é o paraíso. Porque, tipo, a minha referência é muito menor. Porque, assim, vocês duas vieram de uma cidade maior pra uma cidade menor. Eu já vim de uma cidade minúscula pra uma cidade que, perto da minha, é muito grande. Então, tipo assim, pra mim já é o choque cultural, o inverso do de vocês. Porque pra mim, eu já acho aqui, tipo, o mundo. Parece que aqui eu tenho acesso a tudo, sabe? Obviamente que hoje eu consigo enxergar onde... tem né, essa questão mais conservadora, onde, por exemplo, os lugares onde eu já sei que eu já não vou frequentar, porque já não é o tipo de gente que eu vou me identificar, que, né? Mas, então, hoje eu já consigo identificar um pouquinho isso, só que... vindo da minha cidade, eu tô no paraíso, assim. Tanto é que eu acho que por isso que eu falei, eu tive acesso tão tardio, tanto é que na minha cidade tem assim, hoje tem 2 lojas, 2 sex shop. Uma era, tipo assim, era um armário, não era uma loja, muito tipo, bom. era uma loja de lingerie e que não era, tipo... Tipo, você via poucas lingerie, tipo, fio dental, renda. Era tudo, tipo, mais aqueles tecidinhos de meia, sabe? Mais confortávelzinho, assim. Nada muito erótico, zero fantasia, era um pijamas. Era bem mocado, né? Exato. E daí tinha um armário minúsculo, mocado. E que, inclusive, nem o cliente conseguia ter acesso. Tipo, era trancado com chave. Gente. Que você pedia pra dona da loja destrancar o armário e mostrar os produtinhos. Que era, tipo assim, um tipo de lubrificante. As bolinhas que estouram. Exato. Era esses trenzinhos. Eu nunca vi, porque na minha cidade eu tinha pavor. Você ouviu falar. Exato. Minhas amigas que falavam, eu fui lá, era uma gaveta assim, e não sei o quê. Eu Muito nunca bom. vi. Agora, hoje existe uma loja de rua mesmo, enfim, que ela coloca na vitrine e tudo, os negócios dela. E ela, é sensacional. Porque, tipo assim, você vai na loja dela e, cara, é uma aula. É literalmente. Sim. Porque você fica horas lá. Primeiro que ela é como você. Acho que precisa também, né? Ser extremamente comunicativa e falar abertamente sobre o assunto, né? Então, fica horas lá com ela. Às vezes você vai... Tipo, pra comprar um negocinho, só que você sai comprando um monte de coisa, ou pelo menos você sai conhecendo um monte de coisa. Mas na minha cidade era isso. Era quase que um crime falar sobre o assunto. Você tem um site hoje? Como que você vê? É só pelo WhatsApp? Ou tipo no Instagram? Ou você tem um site que vende... Eu tenho o site. Tem? Mas a maioria me procura pelo Instagram. Porque daí já procura uma Isso. consulta, tipo uma indicação. Porque é bem isso. Muitas vezes a pessoa, ela chega na minha loja, ela chegava quando eu tinha espaço físico, né? Ou chega na minha DM, querendo uma coisa específica.
que não tem nada a ver com a real necessidade dela. E eu acho que é aí que faz a diferença do meu trabalho. Porque uma coisa é a pessoa, eu quero comprar isso, Outra coisa é, mas por que você quer isso? Sim. Qual que é o seu objetivo com isso? Mas o que você tá precisando? E essa conversa, às vezes a pessoa ia na minha loja querendo comprar alguma coisa, assim, que pra mim seria interessante eu vender. Sei lá, uma mulher que quer ter um orgasmo, nunca teve um orgasmo e quer comprar um sugador de clitóris. Pra mim é maravilhoso vender um sugador de clitóris, porque são produtos mais caros. Sim. E a mulher, assim, legal, porque pra orgasmo, pra prazer feminino, o sugador é sugador. Eu espalho a palavra. Sim. Mas, aí eu pergunto, mas você nunca teve um orgasmo? Não. Nem sozinha, nem acompanhada? Não. Já usou um vibrador? Não. Usa lubrificante? Não. Conhece seu corpo? Não. Vamos começar do básico, né? Começar... Às vezes a mulher sai de lá sem nada. Sim. Ou com um lubrificante. Aí eu poderia vender R$600, vendi 60. Mas a mulher saiu com o que ela precisa. Sim. Então eu acho que é esse o olhar, né, que falta. E que eu via também que faltava em sex shops no geral. Porque, querendo ou não, se a pessoa que tá ali, ela é só... Não só uma vendedora, eu não tô desmerecendo, mas no sentido de que não tem uma formação, não tem um... Te dá uma orientação também. Isso. E eu acho que vinha muito esse papel orientativo. Ainda é, né? A pessoa, ela chega pra mim, eu não vou só vender. Eu quero entender. Então deve ter muita gente que chega, tipo, com um problema a ser solucionado. Sim. Né? Tipo, olha, estou passando por isso, faço o quê? Muita gente chegava Uma lá pra psicóloga. conversar. Aí veio a formação, a pós-graduação em sexualidade, porque eu pensei assim, eu já tenho essa habilidade, é uma coisa que veio, mas vamos deixar isso um pouquinho mais profissional, né? E tanto que tem muita gente que me procura pra conversar, não quer produto nenhum. E às vezes a pessoa chegava na loja, era muito engraçado. Eu tinha um sofá bem parecido com esse na loja. Eu lembro. E a pessoa chegava no sofá e falava assim, Letícia, socorro! Quando eu ia nascer de uma mulher, e ela chegava assim e jogava a cabeça pra trás. Aí eu pensava assim, eita, aí eu sentava na poltrona. Tá grave. Vamos conversar. Porque às vezes não é um produto que vai resolver, é muito mais essa coisa, né, da crença. Sim. Fico imaginando que Londrina é uma cidade grande, mas é uma cidade não condizente. A mentalidade não condiz com o tamanho da cidade, sabe? Então, não que não tenham pessoas muito pra frente aqui, claro que tem, porque é uma cidade grande, tem de tudo. Mas eu sou de São Paulo e eu já me mudei muito. Até uma coisa que eu sinto, a galera aqui tem muito preconceito com... Eu sou meio nômade. E a pessoa fica muito assim, mas como assim? Você morou em um lugar, depois você mudou e pra outro, você ficou um mês morando em cada cidade, aí você foi fazer, e agora você tá aqui. A galera não entende. E aí eu fico, gente, eu gosto de me mudar, eu gosto de conhecer coisas diferentes. E a galera que tem um pensamento um pouquinho mais retrógrado. Então eu percebia que por muito tempo a maior parte dos meus clientes não era de Londrina. Até eram pessoas que vinham, falavam comigo, tinham uma curiosidade. Mas assim, vou investir no meu prazer? Sim. Não vou. Sim. E daí os eventos, eu já vi que você fez... Você faz muito... tipo, despedida de solteiro. Isso, É a maior parte do... É o que eu mais faço. E os outros eventos são tipo o quê? Daí, tipo, uma palestra? Palestra realmente, assim, às vezes fechamento de ano, empresa, às vezes eventos pra Sério? mulheres. Eu fiz um no começo do ano. Mas e daí tem em evento que, tipo, tem homem também? Já fiz também. É? Eu já fiz. Normalmente me legal. procuram mais quando o público é feminino. Sim. Mas também já fui, porque eu falo que é um trabalho, meu trabalho é voltado pro prazer feminino. Sim. Então, assim, eu ensino a parte de técnicas, digamos assim. Então, é uma coisa que homem, se tiver boa vontade, vai se beneficiar de aprender. Às vezes, em evento, eu vejo as mulheres filmando. Não, que eu preciso mandar isso pro meu marido. Ai, que legal. Porque ele nunca fez isso em mim e eu preciso que ele a faça. Porque eu quero que ele faça. Então, já aconteceu. Mas, majoritariamente, eventos femininos mesmo. Sim. Sinto, eu não sei se é real e se é a maioria, mas eu sinto que, pelo menos, os homens que eu já comentei sobre, ou às vezes que eu tenho, né, as minhas coisinhas, os meus acessórios. Claro. E eu tinha homens até que, né, você, tipo, falava, eu vou usar tal coisa. Se sentia ameaçado. Tipo, isso só eu vivi. Só eu você. que escolhia os Só você. A única coisa. Eu que era azarada. Só você passou por isso. Sério, tem muito. Muito. E eu acho assim, é meio ridículo, eu acho meio patético. E pra mim, troca por outros, sabe? Se não aceitou o meu brinquedo, eu vou achar um que aceite. Mas acontece bastante. Então, quando a mulher
quer levar um brinquedo e tem um relacionamento. E talvez porque tem homem que a mente é aberta, mas a conversa entre o casal, o diálogo tá tão precário que a mulher fala assim, eu não tenho a menor ideia se ele gosta ou não. Sim. Gente, como assim? Sim. Ah, então tá. Então se você não sabe, ou se você sabe que ele é um pouco mais conservador, você não vai levar uma coisa realista de 30 centímetros pra casa. Eu nem vendia isso, na verdade, né? Sim. Mas enfim, você vai começar com uma coisa mais discreta, menos intimidadora, pra proteger o ego masculino, que é muito frágil. E se você se importa com aquele homem, então tá. Então vamos aos pouquinhos. E coisas pra usar em casal. Porque às vezes tem muito tabu com a masturbação feminina, né? Então se o homem pensa, nossa, mas então quando eu estiver fora de casa, quando eu estiver no trabalho, ela vai ficar usando? Ou assim, se eu tiver, Como sei ela vai lá. sentir prazer sem eu? É uma coisa assim, meio surreal. Então, brinquedos que vocês possam usar juntos. Não que você não vai usar sozinha também, mas que vocês possam usar juntos e seja aquele incremento na relação. Sim. Porque tem homem que acha que, sei lá, é a educação sexual, né? A falta dela faz muitas pessoas não saberem como desencadear um orgasmo feminino. Cara, eu acho isso tão transformador. Tipo, ter esse diálogo e essa liberdade de... Necessário. Nossa, cara, é muito... É transformador pra mulher, né? Porque ela vai ser muito mais feliz. E pro homem também, de certa forma. Porque, gente, tá tudo bem, sabe? Até esse final de semana, não tem nada a ver com o assunto, mas esse final de semana eu até falei. Meu marido tava ficando vermelho, assim, a gente tava tomando sol, né? E na piscina, e ele começou a ficar vermelho aqui no ombro. Daí eu falei, ai, deixa eu passar um protetor solar, né? Porque senão você vai ficar... Aí, tipo, tinha um velho, né? Do lado. E falou assim, homem não passa protetor solar. Homem que é homem não passa. Eu falei, oi? Homem que homem tem insolação. Aí eu bati assim nas costas do meu marido e eu falei, então tá bom, querido, não vai querer passar? Dele, não vou passar. Eu falei, então tá bom, se a noite se arder, você vai pra cama dele. Não vai dormir comigo. Você pede pra ele passar o olhinho pra acalmar a sua pele. Eu falei, se reclamar à noite, vai dormir com ele. Dele, eu não durmo com homem. Não meu marido, o velho, né? Eu não durmo com homem. Eu falei, vai ter que dormir. Se não tá deixando o meu marido passar protetor solar, querido, vai ter que dormir com homem. Né? A gente volta sempre no mesmo assunto. A necessidade da educação sexual. Porque, enfim, né, gente? Tá tudo bem. Tipo, não te faz... menos mulher, mais mulher, menos homem, mais homem. Só te faz mais viver feliz ou menos feliz. Exato. Viver suas vontades. E é muito... E você consegue contar só brevemente, porque eu acho que a gente já tá extrapolando, o seu da sua virgindade, que você falou que é interessante? Fiquei curiosa. Então, é interessante porque, assim, o universo, ele me força as coisas, né? E eu era muito nova. Realmente, eu era muito nova. Eu entendo a preocupação da minha mãe. Eu tinha um namoradinho e tudo mais. Até que um dia, minha mãe sabia que eu ia estar com esse namoradinho, só que eu disse que eu ia estar no shopping. Isso lá na cidade que eu morava, no ABC Paulista. Só que a gente já tava planejando que a gente ia transar naquele dia. Porque a gente já tinha feito outras coisas, enfim. Naquele dia a gente ia transar mesmo. Então eu fui pra casa dele. A gente saiu do shopping. Só que não é Londrina, sabe? Que você vai ali, 8 minutos, você rodou. Você foi do centro até a Gleba. A gente tinha que pegar um trólebus. Não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas é um tipo de ônibus que tem no ABC, que é ligado por um cabo elétrico. É uma coisa muito louca, o trólebus. Pegamos o trólebus, fomos pra casa dele, realmente transamos. Foi tranquilo, a virgindade em si não teve nada de relevante. Agora, a volta pro shopping, que era onde minha mãe ia me buscar, aconteceu que caiu uma tempestade. É ABC Paulista, às vezes as coisas alagam, às vezes acaba a força. A gente no trólebus, a gente ficou preso. Não tinha como. E minha mãe me ligando, porque era um celular rudimentar, né? Que isso faz bastante tempo. Mas eu tinha um celular pelo qual minha mãe conseguia me ligar. Minha mãe me ligando. E eu, não, mãe, tô no shopping, eu tô do lado do shopping, já tô indo. Porque minha mãe resolveu. Minha mãe nunca ia naquele shopping. Foi tomar café com as amigas no shopping, ia me encontrar lá. Falou assim, filha, vem aqui, a gente já vai embora junto. Aí eu, tá bom, mãe, tô indo. Eu, na casa do cara ainda, aí sai correndo, minha alça da minha mochila estourando, a gente correndo na rua, debaixo da tempestade. Aí o trólebus parou, aí enguiçou, acabou a força, alagou. Eu cheguei nesse shopping, minha mãe, eu não precisei falar nada. Ela só olhou pra minha cara, e aí nisso não tinha como eu não contar, porque meio que já tava tudo contado. E aí a gente não
não teve um diálogo muito bem sobre isso. Ela ficou muito preocupada por eu ser muito nova. Sim. E ela ficou preocupada com assim, mas você usou camisinha? Eu usei camisinha. Porque eu sempre fui muito consciente. Falei, não, mãe, claro que eu usei. Você acha que eu quero um filho, pelo amor de Deus? Eu tenho 30 e continuo não querendo. Imagina naquela época. Ela ficou muito preocupada nesse sentido, né? Mas também não foi uma conversa amigável. Mas aí ela descobriu bem no mesmo dia. Então eu falo que às vezes o universo não quer contar. Sim. Eu quero ficar na minha, eu não quero confusão com ninguém. Mas aí eu sou obrigada. Mas eu assumo, né? É uma coisa assim, às vezes eu fico na minha, mas se for pra falar, a gente fala. Sim. Não tem problema. E uma curiosidade que eu sempre tive só, o seu marido, ele sempre aceitou? Ou foi um problema? Porque, gente, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, tipo, as suas publicações com ele, ou às vezes quando você posta só, tipo, você na cama e às vezes o sugador ou alguma coisinha. E eu acho sensacional. Tipo, a abertura dele, ele me aparenta, pelo menos pelo Instagram, ter essa liberdade, vocês terem essa liberdade, ele ter essa masculinidade de verdade. Porque eu acho que masculino é o homem que banca uma mulher dessa. Entendeu? Eu acho que sim. E pra ele sempre foi natural. Então, ele me conheceu numa fase muito louca da minha vida, né? Ele me conheceu no final da minha faculdade, aquela coisa assim de, nossa, é meu último ano de juventude na minha vida, porque na minha cabeça, acabando a faculdade, eu já ia ser automaticamente velha, né? Então, ele me conheceu nessa época que eu estava completamente despirocada das ideias. Então, assim, eu fazia performance no palco das festas. Ele me conheceu, assim, eu fazia body shot nas festas. Eu era a atração da festa, sendo o body, onde a galera tomava o shot. Então, assim, ele meio que... Já entendeu? Tava no mood. Ele viu que eu era louca, estava ciente e quis continuar. Então, cada coisa que eu chego, cada ideia mais mirabolante que a outra, né? Porque ele só fala assim, tá, e vai aceitando. E pra ele é muito natural, porque pra começar, né, é uma coisa que beneficia ele. Sim. Então, o prazer é mútuo, né? Sim. Porque eu falo muito de prazer feminino, mas no off, o prazer também é dele. Sim. Porque quando a gente compartilha o prazer é dos dois, né? Dos 3, dos 4, de quem estiver ali na cama. Sim. Então, ele foi, assim... Ele não ficou surpreso, não ficou chocado. Mas foi também um processo dele entendendo, né? Tanto que ele é muito low profile, né? Ele fica na dele. Mas quando é pra falar, quando é pra defender esses assuntos, ele é o primeiro. Então é muito legal ver como ele foi... Ele sempre teve a mente muito aberta, mas como ele foi conseguindo trazer isso mais pra realidade dele. Sim. Até no círculo de amigos deles e tudo mais. Eu acho isso, nossa, admirável mesmo, porque são... poucas as privilegiadas de, como eu falei, né? Eu tive o dedo bem podre. Eu sou. Nossa, hoje eu tô abençoada também. Glória a Deus. Mas um recadinho só pra gente finalizar. Eu queria que você, tipo, digamos que você tá na sua loja, uma mulher que nunca teve esse primeiro contato com prazer feminino. Qual seria uma dica ou o primeiro passo que você orientaria ela pra explorar o seu corpo, pra se conhecer o próprio corpo e, de fato, ir conhecendo o prazer? Qual que é a primeira dica que você daria? Nossa. Bom, uma coisa que é interessante é entender o nível, né? Porque tem mulher que nunca colocou a mão na própria vulva, de tanto tabu. Sim. Se é um desse caso, eu falaria assim, pega um espelhinho. Já viu sua anatomia? Você sabe onde é o seu clitóris? Então, pega um espelhinho, abre a perna, coloca o espelho. Tem mulher que tem uma aversão a isso, a olhar para a própria vulva, que assim, é bem tocante, né? Então, se familiariza com a sua anatomia. Onde é que fica o seu clitóris? Onde é que você gosta de se tocar? Então, primeiro, um lubrificantezinho básico. Vai passando a mão. aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Assim eu gostei. Testar também... mentalmente, coisas que excitam. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre fantasias eróticas com mulheres, ficam cri, mas você não tem vontade de nada? Sim, que eu nunca parei pra pensar nisso. Sim. Aí o máximo que a pessoa fala, eu gostei de 50 tons de cinza. Eu falo, cara, isso é tão pouco. Assim, a gama de exploração que a gente tem é tanta que a gente pode vivenciar, né? Então, tenha contato com isso, fantasie mais, deseje mais. Tenha contato com alguns materiais que te estimulem pra ver o que te dá vontade. Tipo, nossa, igual eu falei, o plug de rabo. Eu não gosto, mas eu já vi, já olhei e falei, não é pra mim. Agora, às vezes, a pessoa nem sabe que isso existe.
Sim. Então, ter contato com coisas pra estimular a própria mente. Porque o nosso desejo, ele é multifatorial. Se a gente não estimula Sim. ele não vem. E a partir daí, esse autoconhecimento. É que autoconhecimento é uma palavra que tá muito banalizada Sim. hoje em dia. Sim. Mas você saber a sua própria anatomia, saber onde você gosta de ser tocada e como é o primeiro passo pra você ter prazer com outra pessoa. Porque aí a pessoa vem te tocar aqui, Você não, já não, sabe- Não, aqui não. aqui não, ali. E desse Sim. jeito. Pronto, você já guiou a pessoa não tá mais no Sim. escuro te tateando, né? Porque os homens, na verdade, nunca nem sabem o que fazer. Exato. Se você não for guiar, Sim. como é que vai ter? Não, e fica desconfortável, às vezes até machuca, né? Fica desconfortável. Sim. A gente tem que ficar lá fazendo cara de, legal. Pois, E é aí tão triste finge, fingir. né? Aham, Não, isso é o pelo mais amor de triste. Deus. Nossa, quando eu descubro alguém que finge orgasmo em 2025, eu falo, ai, querida. Ela, Aí a pessoa vem... deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar. Você deve estar sofrendo tanto. Coitada. E tem duas respostas, né? Porque tem homem que fala assim, minha ex gostava. Sim. Aí tem dois pontos. Ou a ex estava fingindo, o que é Uhum. mais provável. Ou tem uma coisa simples, de que as mulheres são São diferentes. diferentes, exato. Às vezes a sensibilidade clitoriana de uma é muito superior à outra. Então, uma mulher que gosta de uma coisa mais assim, a outra vai querer uma coisa mais assim. Delicado, sim. Então, entender isso, que a nossa própria sensibilidade. E se a Sim. gente não sabe isso, como é que a gente vai dar isso pro outro, né? A gente só vai ficar ali aceitando e achando que é desse jeito mesmo. E não é. Exato. É pra ser bom. Se não tá bom, tem uma coisa errada. Perfeito. Então, se você é uma dessas pessoas... Boa! Então, se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade, que às vezes não conhece o seu próprio corpo, ou tem dificuldade também de conhecer o seu corpo, estamos aqui com a Master Diva, conhecedora. É só falar com ela. Como que tá seu Instagram? O prazer é todo seu, mas tudo separado com ponto, né? Então, o ponto prazer, ponto e, ponto todo, ponto seu. E que eu amo desse Instagram é que, como você... É bem legal, porque você, você não é só o seu perfil profissional, como é seu perfil pessoal. Então, você também, né, tem o seu dia a dia, da sua atividade física, dos seus animais, da sua leitura, ao mesmo tempo que tem... Porque... mostra que isso também faz parte da sua rotina. Sim. O seu prazer também faz parte da sua rotina. Não é um negócio que tem que ser, só à noite com meu marido, ou só final de semana, ou só no dia dos namorados. Não, E tem entendeu? gente... Meu, é impressionante. Tem gente que só me procura, parece um enroladinho. Dá lá, dia 8, 9 de junho, porque Sim, o dia dos namorados é no dia sim. 12, me procura e falo, cara, essa galera só transa nesse dia? Então, Não, isso que eu é acho mais diário. legal do seu perfil, que, é da rotina mesmo, sabe? Sim. Então, dá tanto pra te conhecer como pessoa, né? E Até demais, às vezes, né? Às vezes eu falo assim, cara, eu tô me passando. Ai, eu amei um dia que vocês foram no motel. Ah, Ai, tiraram Tá foto vendo? do espelho. Ai, eu amei esse dia. Que vocês tiraram foto enrolado no lençol. Tiraram foto no sim. espelho do motel. Ei, Não, sensacional. aquilo foi muito... É sobre, entendeu? E a galera às vezes não vai no motel depois de casado. Sim. Eu falo, gente, eu adoro. É 6 horas longe dos meus bichos. O mundo tá caindo lá fora, a gente tá lá. Sim. Na hidromassagem, sabe? Sim. O tempo é nosso. Então, muito obrigada, Letícia Felician. Muito obrigada por ter participado, por ter dividido todas as suas experiências, seus conhecimentos. Eu tenho certeza que tem muito mais. A gente até extrapolou um pouquinho, mas então eu convido todas vocês para conhecer a Letícia nas redes sociais dela, como ela falou, o prazer é todo seu. Então conheçam ela, o trabalho dela é maravilhoso. Eu queria convidar, além do perfil da Letícia, obviamente, que vocês sigam o nosso perfil no Instagram, @tonoiapodcast, que ouçam e assistam todos os nossos episódios no Spotify e no YouTube. Acompanhe os nossos episódios que saem todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã. E queria estender também, além da Letícia, os meus agradecimentos. Mais uma vez, a Casa Celeste, pelo espaço super gostoso. Convido novamente vocês para virem conhecer. E a toda a equipe da Hello Comunicação, que desde o início faz tudo isso acontecer. Eu sou meramente uma personagem, uma protagonista desse projeto todo, mas eles com certeza caminham lado a lado comigo. Então, muito obrigada. E é isso, espero vocês na próxima quarta. E muito obrigada por ficarem até aqui. Tchau, gente!